Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Alexander fora do Flu. Grande jogador visado realmente ali pelo futebol internacional. Tá chamando a atenção e chamou bem a atenção principalmente nesse início de temporada. E de fato, diversas vezes contribuiu com o Fluminense, tanto nos jogos principais de Libertadores, quanto também nos jogos de Mundial. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, para quem não sabe, tá aqui, né? Alexander desperta interesse de clube turco em forma de jornalista. Possível negociação pelo volante, porém não é visto como fácil pelos europeus. De acordo com a informação divulgada pelo jornalista turco Yakup Sinar, o Galatasaray da Turquia, um dos clubes principais da Turquia, está interessado no volante Alexander, cria das categorias de base Xerém, cria das categorias de base do Fluminense em Xerém. No entanto, ainda o segundo repórter, uma possível negociação pelo volante não é vista como fácil pelos turcos, que podem tentar uma investida. Alexander terminou a temporada como reserva, mas teve momentos na temporada. Atrapalhado pelas lesões, Alexander terminou o ano em baixa, mas teve um período como titular absoluto de Fernando Diniz entre as finais do Carioca e o início da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos considerar tudo isso aqui que é importante. O jogador tem 20 anos de idade, ele tem contrato com o Flu até 2026, ou seja, mais 2 anos de contrato. É tecnicamente meio difícil, né? Só para você ter uma ideia, né? Eu sempre falo para vocês entenderem isso. O que significa 2, 1 ano, 5, 6 anos? O que significa isso para uma situação de compra e venda? Significa que quanto mais tempo você dá de contrato, mais difícil é o jogador. 1 ano de contrato é mais ou menos fácil. É como se você estar num nível médio. Você coloca 2 anos, já começa a ficar difícil. Você coloca 3 anos, já começa a se transformar em muito difícil. A partir de 4 para mais é quase impossível justamente você manter, você realmente fazer uma contratação. Tanto que, por exemplo, a gente está vendo muito com o Luiz Henrique justamente isso. De uma contratação extremamente difícil para qualquer time do mundo. Então, a gente está falando de 2 anos de contrato. 2 anos de contrato que já é difícil. Então, é por isso que ele fala que não é fácil. É difícil. É complicado. Fica muito mais destoante justamente da vontade daquele comprador. E é claro, né? Ele é um dos volantes de sensações de 2023 ao lado de André. Então, ele foi até mesmo o terceiro lateral o terceiro volante mais usado do Fluminense. O primeiro foi o André, o segundo o Martinelli e o terceiro foi ele. Então, muita gente realmente está vendo, observando que o Alexander tem essa situação. O volante joga muito bem pelo lado de campo, até podendo se tornar um próprio lateral, como diversas vezes já foi usado quando o Marcelo jogava mais na meiuca e ele jogando mais lateral. Então ele tem muita versatilidade. Ele é muito versátil, ele é muito rápido, ele tem um bom passe, ele tem um bom drible, ele tem uma boa explosão. Então é tudo que um clube europeu de nível europeu quer para um jogador de futebol. A torcida gosta muito do jogador, né? Tanto por ele realmente ser o cria da base Xerém, quanto por ele realmente ser um grande jogador, um grande expoente por esse elenco. Então, você vê justamente como que vai sendo essas notícias acontecendo para o Fluminense. Desse lado, você tem a torcida gostando muito do jogador, vendo que ele realmente demonstra interesse pelo futebol, ele também demonstra muito carinho ao Fluminense e também demonstra muita atitude dentro de campo. É importante a gente ver isso. Antes de a gente falar mais sobre o Alexander, se inscreva no canal, faça o triplo que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos continuar falando sobre Fluminense. E bom,
Alexander, que para quem não sabe, ele ganhou o campeão América do Sul sub-20, né? Importante a gente ver isso. A gestão tem um carinho com o jogador. Existe um carinho sim como jogador, existe esse cuidado, essa atenção maior do jogador, que aconteceu poucas vezes, aconteceu com o André, aconteceu com o Martinelli, também vem acontecendo com diversos outros jogadores. Então é importante a gente ver, né, esse carinho e atenção que a própria gestão vem com o jogador. Só para você ter uma ideia, eles não deram tanta atenção e carinho pro John Kennedy, mas deram bastante atenção pro Alexander. O Alexander tem futuro. Diversas vezes ele jogou muito a bola, justamente até mesmo saindo da sua posição de volância e colocando ele como meio armador no time principal, comandado no time sub-20, comandado pelo Ramon Menezes. Então é importante ver como que esse jogador ele é importante sim para o futebol brasileiro, e é importante, e vai se tornar mais importante ainda durante esses anos todos. Ele só tem 20 anos, é muita pouca coisa. E é claro, né, o problema dele é justamente o comportamento durante o jogo, é um problema dele, né? O grande problema é que ele fica muito nervoso em diversos momentos. A gente nota isso, e é evidente que diversas vezes ele faz alguma jogada errada, e essa jogada errada só complica o Fluminense. Isso é muito importante falar sobre. Mas que realmente, com o passar do tempo, ele está evoluindo. A gente está observando que ele está evoluindo, ele está fazendo menos situação. É diferente, por exemplo, do André, que mesmo ele sendo um grande importância, e diversas vezes ele vem fazendo jogadas que realmente não são interessantes, que ele mantém muito bem com a bola e acaba perdendo. Então é sempre importante a gente observar somente o que eu estou relacionando pelo que eu estou mostrando para vocês. O Alexander, ele é um cara importante, ele é um jogador que realmente pode ajudar muito o Fluminense. Ainda mais se a gente perder o André, a gente vai ficar sem esse volante. Talvez o volante pode ser até mesmo o próprio Alexander, que diversas vezes eu venho falando que pode ser um ideal substituto para o André. Nesse caso eu acho que até é um ideal substituto para realmente trocar as funções, o Martinelli entrar como André, o Alexander entrar como o Martinelli, e formar um time bem legal para o Fluminense no futuro. Mas é isso, né? Espero que realmente a pergunta que não quer calar é: vale a pena vendê-lo? Pelo valor que eu estou observando, vale, que é de 15 milhões. É muita coisa. E para um jogador desse nível, 15 milhões é muita coisa. E olha, talvez eu venderia. Vale a pena pelo valor, não vale a pena pelo futebol. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.